Olá, boa noite. Bem-vindos ao 8º dia de entrevistas que o jornal Diário Popular realiza com os candidatos à Prefeitura de Pelotas para aproximar você, eleitor, das ideias, dos projetos, de cada uma das chapas que buscam governar o município pelos próximos 4 anos. Hoje nós vamos conversar com o candidato Fetter Júnior do PP, conforme foi definido em sorteio realizado aqui no jornal no dia 20 de outubro, com os representantes dos partidos que aceitaram o nosso convite e aqui estiveram presentes. Pela ordem ainda, teremos mais uma entrevista nessa semana, a última amanhã com Dan Barbier do PDT. As lives, elas terão a duração de 1 hora e 15 minutos e blocos de perguntas também ao entrevistado feitas pelos moradores. O jornal Diário Popular foi às ruas e gravou essas perguntas e também perguntas feitas pelos candidatos. Perguntas essas que serão sorteadas aqui. O candidato será entrevistado por mim, sou Jarbas Tomaszewski, editor do Diário Popular, por José Ricardo Castro, colunista do Espeto Corrido, e também Vinícius Peraça, editor de política do Diário Popular. Boa noite, Zé. Boa noite, Peraça. Quero também destacar aqui o apoio que estamos tendo para a realização dessas lives da empresa Essenza Casa e Jardim, a quem o Diário Popular volta a agradecer. Vamos então dar início a essa conversa com a apresentação do perfil do nosso candidato, nosso convidado, perfil esse enviado por sua assessoria. Adolfo Antônio Fetter Júnior, 66 anos, é engenheiro agrônomo, administrador de empresas e produtor rural. Prefeito de Pelotas entre 2006 e 2012, deputado federal de 1990 a 2002 e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e de Assuntos Internacionais em 1995, é um dos mais respeitados políticos gaúchos. Foi professor e bancário. Possui mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e o título de doutor em Ciência Política, conferido pela Universidade René Descartes, de Paris. Herdeiro político de um nome que tem marcado a história gaúcha recente, homem de hábitos simples, personalidade forte e capacidade de trabalho, desde jovem se preparou para dar seguimento à saga dos Fetter no cenário político rio-grandense. Foi líder estudantil secundarista e universitário. Elegeu-se vereador em Pelotas em 1983, aos 28 anos. Desde então, construiu carreira política sólida. Fetter, boa noite. Boa noite. Eu quero iniciar essa conversa, o Diário Popular quer iniciar essa conversa contigo resgatando uma frase que eu lembro que tu falou, acredito que foi no segundo mandato, mais ou menos assim: hoje, se um casal se separa em Pelotas, a culpa é do Fetter. Uma analogia que tu fez a todos os problemas de uma cidade que recaem sempre no colo de um prefeito. São 4 anos embora a inauguração de obras, desenvolvimento de projetos, um prefeito ele retorna para o seu gabinete e já tem alguma coisa para resolver lá. São 4 anos de problemas. Eu queria saber de ti, assim, tu já passou por essa experiência 2 vezes, assim, o que te levou a um dia, digamos, acordar de manhã, olhar no espelho e dizer para ti mesmo assim, quer saber, eu quero mais 4 anos de problemas para a minha vida. Porque é isso, né? E o que não falta em Pelotas são problemas. Boa noite. Boa noite aos jornalistas, boa noite a quem está nos acompanhando de casa. A Prefeitura de Pelotas é um grande desafio e uma grande honra. Ter a oportunidade de trabalhar, de servir a sua terra, é bom para cada um. Eu me sinto honrado de ter sido prefeito, dediquei 7 anos à Prefeitura, 1 ano como vice-prefeito e 7 anos como prefeito, em função da doença e afastamento do Bernardo, e branquei os cabelos resolvendo problemas. E essa frase eu disse porque o prefeito é a autoridade que as pessoas veem. Dá qualquer problema na BR, dá um problema numa família, acaba que o prefeito é chamado como responsável. E isso pesa muito, são 350 mil pessoas que esperam que a prefeitura resolva problemas seus, especialmente os mais necessitados, que vivem nas vilas e bairros e que dependem muito da prefeitura para patrolar a sua rua, acabar com os buracos, limpar a valeta, trocar lâmpada, ter remédio na farmácia, ter médico no posto, ter escola, e agora não tem, merenda, que agora não tem. Então, as pessoas têm muita dependência do serviço público prestado pela prefeitura no seu dia a dia. E essa frase foi uma alusão a isso. Por que ser prefeito, então, se eu tive 2 oportunidades? Porque nós começamos a discordar profundamente do comportamento político do PSDB no governo. O PSDB virou que nem o PT hegemonista. Me apoie, eu quero ser apoiado. Não admite alternância de poder, é só eles que têm a caneta, só eles que têm a bola. E isso agora se confirma de novo. Eles já têm
a pretensão de ter um terceiro mandato, já tem um substituto para o quarto, e os outros partidos são meros apoiadores. Não foi isso que lá em 2004 uniu o Bernardo e eu. Foi uma proposta plural, pluripartidária, de pessoas que tinham carreiras paralelas, divergentes, mas respeitosas, e que entendemos que naquele momento era hora de esquecer os nossos conflitos e diferenças e olhar juntos para frente. Aquele espírito solidário, aberto, plural, de convergência de ideias em Pelotas, embora mantendo as suas ideologias próprias, me contaminou e me contagiou. E nós fizemos essa alternância. Tanto que eu fui vice do Bernardo, depois o vice foi do PTB, depois admitimos que o meu sucessor fosse de um outro partido. Eles não admitem isso. Então essa discordância política de atitude foi um primeiro motivo, descontentamento com a condição política. E o fator decisivo foi a maneira como se comportaram perante a pandemia. Fechar tudo já em março, quando o Covid estava longe, quando não tinha casos de doenças perto, de morte, e fazer a economia de Pelotas minguar, aplicar mal os recursos da saúde, fazer um hospital de campanha que de hospital não tinha nada, aquele era um albergue, com camas de madeira, colchões comuns, sem distanciamento, sem isolamento. Tanto era ruim que não foi usado uma única vez. Gastou, desmontou, sem receber um paciente. Depois, quando, para resolver o problema das UTIs que eram necessárias para enfrentar a crise, foram alugar equipamentos de uma empresa do Rio de Janeiro. 600 e tantos mil por mês durante 700 e tantos durante 6 meses. 4 milhões e 300. Agora, com 4 e 300, você investia 1 milhão em cada hospital que tem em Pelotas, que atende a comunidade, Santa Casa, Beneficência, Hospital Escola, Hospital Universitário ou São Francisco, como chamam, que são hospitais comunitários que representam 90% do atendimento, mais o espírita, usava esse dinheiro nesses hospitais, fazia benfeitorias ampliando os leitos de UTI nesses hospitais, que ficariam para sempre. Porque essa melhoria, passada o Covid, ia atender os infartados, os acidentados, os de câncer, ficaria na comunidade. Em vez de investir nos hospitais locais, alugaram equipamentos que vieram para cá e vão embora. Que nem ia pagar aluguel numa casa. Ora, você paga a vida inteira e nunca é dono daquilo. Então, eu divergi frontalmente, fechar os atendimentos para outras coisas. Eu fazia parte, me licenciei da mesa Santa Casa, o hospital estava metade vazio porque só podia atender Covid. A Beneficência metade vazia em plena pandemia. Então ninguém mais teve câncer, ninguém teve AVC, as mulheres não tiveram nódulo no seio, as mulheres não fizeram exame de prevenção do colo de útero. E agora mesmo, no Novembro Azul, quantos homens estão fazendo o exame de próstata? Parece que as demais doenças sumiram. Este é um equívoco. Tá? Já havia uma fila represada de atendimentos anteriores, essa fila aumentou de março para cá, e nós vamos continuar com o vírus aí. O cúmulo foi quando chegou no Dia dos Pais, que a prefeita, arbitrariamente, extrapolando as suas atribuições, decretou um lockdown com bandeira laranja. Ora, bandeira laranja, lockdown, só na cabeça dela. Em 24 horas perdeu na justiça, porque não tem o poder, o prefeito, de impedir as pessoas de ir e vir. Na Constituição não pode fazer isso não, só o presidente da República em estado de sítio. Então esse descontentamento com o comportamento político e depois a forma como foi conduzida a pandemia fez com que a gente dissesse, não, isso nós não concordamos, vamos colocar uma opção a essa postura. O senhor, se fosse prefeito de Pelotas em março, não teria tomado medidas de prevenção contra a pandemia? O senhor não teria fechado as escolas para preservar a vida e a saúde das crianças? Eu teria tomado medidas, sim. Jamais fechar o comércio naquele momento. Quando abrir, jamais fazer o comércio operar das 10 às 4. Porque quando você reduz o horário das 10 às 4, concentra as pessoas. Se as pessoas têm que comer, se as pessoas têm que comprar por suas necessidades, quanto maior o horário, mais você distancia as pessoas. Quando faz um horário das 10 às 4, você concentra as pessoas. Então, é uma questão de bom senso. Claro que nós tínhamos que fazer algum tipo de restrição. Tinha que usar máscara? Sim. Lavar as mãos, usar álcool, manter distância? Sim. Mas vai no Marco Atacado, vai no supermercado, milhares de pessoas lá dentro. Aí você restringe os horários de ônibus. O que tinha? 60 pessoas dentro do ônibus. Então, é uma coisa tão desencontrada. Podia botar 60 pessoas no ônibus.
não podia botar 30 pessoas numa igreja com 1.000 metros quadrados. Houve uma total falta de critérios. O governador e a prefeita, lamentavelmente, seguiram conselhos errados. Tem muita gente boa em saúde em Pelotas. Nós temos faculdades de medicina, nós temos hospitais centenários, nós temos conhecimento. Ela não ouviu esse conhecimento da prática dos médicos. Ela ouviu um conhecimento teórico. Fique em casa. É bonito ficar em casa. Agora, quando disseram que as pessoas não podiam sentar no banco da praça, que as pessoas não podiam ir na praia, nós passamos a vida inteira dizendo, caminhe na rua, faça exercício, pegue sol. O sol, pegando no rosto, sintetiza a vitamina D, que ativa o sistema imunológico. Aí, para os velhinhos, fica em casa. Aí o velhinho fica dentro de casa, fechado, olhando para a televisão, morte, morte, morte. Não pode caminhar na rua, não pode pegar sol, não pode fazer exercício. Aumentou outras doenças, principalmente doenças psicológicas, de pânico, de depressão. Então, não é não se cuidar, tem que se cuidar. É absolutamente necessário se cuidar. Essa pandemia não acabará dia 31 de dezembro desse ano. Nós conviveremos com esse vírus por muito tempo. E o ano que vem, teremos o vírus presente aqui. Só quando tiver desenvolvido uma vacina, ela for testada, e tem várias sendo testadas, aí vai produzir em massa. Vai começar pelos grupos de risco, talvez saúde, educação, alunos, crianças, idosos, para depois atingir a população. Isso vai levar, no meu ponto de vista, pelo menos um ano, sendo otimista, para testar, produzir em quantidade, começar pelos grupos de risco para chegar na população inteira. Então, o próximo prefeito, ele vai continuar tendo que ter um olho na pandemia, preservar vidas, sim, distanciamento, sim, mas tomando as medidas certas, né? Em vez de concentrar, diluir mais horários de ônibus, mais horários no comércio, incentivar as pessoas a dar responsabilidade às pessoas. No teu estabelecimento não pode ter mais de X pessoas. Você controla. Agora, querer impor com poder de polícia, fiscalizar, prepotência, é uma atitude equivocada que tem sido tomada aqui em Pelotas e no Rio Grande do Sul. Os prefeitos da Zona Sul, só para arrematar, os prefeitos da Zona Sul decidiram que até o final do ano as escolas municipais não retornam às aulas. Perfeito. O senhor é favorável, repito, o senhor é favorável ao retorno, se o senhor for eleito, as aulas começarão normalmente no ano letivo, ano que vem? Eu acho que não começarão normalmente, mas eu entendo que deve haver o retorno ao ensino presencial. Tenho conversado isso muito com a minha equipe, conversado muito com o Brode, que além de ser professor uma vida inteira, foi diretor da Escola Técnica e depois reitor do Sul, e a nossa proposta é o seguinte, a educação presencial é insubstituível. Tem matérias que você precisa da interação do professor e aluno, aulas práticas. Você precisa da interação. Segundo lugar, o convívio do jovem socialmente é fundamental para ele aprender disciplina, hierarquia. E, além disso, as crianças precisam de atividades complementares que não sejam só conhecimento. Tu tens na escola esporte, banda escolar, tu tens dança, teatro, e tudo isso é importante. E a merenda é importante para grande parte da população das vilas. E essas crianças, muitas necessitavam daquela refeição fornecida na escola, porque aquilo é o que dava a elas o alimento que elas precisam e que muitas vezes não tinham em casa. Então, no meu ponto de vista, o retorno tem que ser o seguinte, uma turma de 30 alunos, não dá para botar os 30 na sala de aula. 15 vão ter um período e os outros 15 no outro. Aí você tem distância, afastamento, máscara. Aí vai precisar mais tempo. Uma parte do ensino vai ter que ser virtual. Então, matérias como história, geografia, você pode aprender com mais facilidade com uma tela. Porque são mapas, são histórias que você pode transmitir através de uma tela. Mas aí tem um outro problema. Grande parte das famílias não tem computador em casa. Muitas vezes tem apenas um celular em casa que pega a internet, com uma telinha desse tamanho. Se a criança vai ter aula virtual, numa telinha pequena, ninguém mais vai poder telefonar, ninguém mais vai poder falar. Isso está acontecendo hoje. Estão se revezando no celular. Mas eu, quando fui prefeito, nós equipamos quase todas as escolas com laboratórios de informática. Então, o jovem que não tem equipamento em casa, ele vai poder ter um horário inverso. Digamos, alguém está tendo sala de aula, ele vai para o laboratório e tem outra matéria virtual. Aí no segundo turno ele vem para a parte presencial e o outro vai para a aula virtual.
e, se necessário, em turno inverso também. Então nós temos que nos capacitar para conseguirmos retornar, sim, ao ensino presencial, com distância, com cuidados, porque isso é importante para a convivência, é importante para o desenvolvimento do comportamento social, é importante para as crianças conviverem com outras crianças. Agora tem que cuidar, distanciamento. Eu estou propondo que nós tenhamos um esforço, junto com os professores, pais e alunos, conversando, para a gente tentar, nos próximos 2 anos, recuperar esse ano perdido. Porque esse ano está perdido. Muita gente não conseguiu ter aula nenhuma, por não ter acesso, por não ter condições. Então, nós queremos, em 2 anos, fazer 3. Vamos ver se isso será possível, é um desafio. E com esse esquema, aulas presenciais com menos gente, em horários alternados, aulas virtuais com chance de quem não tem equipamento assistir na escola, nos laboratórios de informática, e vamos ter que ter condições de produzir boas aulas através da câmera, não o cara dar aula de casa no seu celular. Ele tem que ter um computador, tem que ter um recurso, tem que poder usar um PowerPoint e colocar textos lá, como as escolas particulares fazem. Então a prefeitura vai ter que ter um estúdio como este, simples, não precisa nada sofisticado, para dar boas aulas, gravá-las, divulgar na rede, permitir esse uso alternativos e algumas matérias serem virtuais e algumas outras serem presenciais. Então esse é o modelo que eu defendo e que eu vou buscar implementar, conversando com professores, achando uma plataforma adequada, porque o que eu saiba, nesses 9, 10 meses de pandemia, não se capacitaram para ter uma plataforma adequada para fazer o ensino virtual. Então tem que ter o estúdio, as aulas, tem que ter uma plataforma de comunicação, que quem quiser e tiver computador em casa, faça, quem quiser ver no celular, veja, mas que permita usar as salas de informática das escolas para quem precisa de uma aula numa tela grande, para poder ver tamanho grande, se situar. Então esse é o modelo que eu defendo, respeitando quem pensa diferente. É isso que eu gostaria de fazer, mas quero ouvir a comunidade escolar, conversar com os professores. Se eu vier a ser eleito, dia 1º de janeiro, eu já vou chamar o pessoal para preparar este mutirão e buscar recuperar o ano perdido, que foi de 2020, e tentar nos próximos 2 fazer 3, se isso for possível. É o meu desejo e é a minha proposta. Aproveitando que a gente está falando sobre gestão da Covid, o senhor mencionou que esse vírus deve permanecer circulando por pelo menos mais 1 ano ou 2. Ele é analfabeto, ele não lê assim o calendário, 31 de dezembro, vou embora, ele continua. Pois é. E no seu programa de governo, o senhor cita ali que uma das suas ideias é, para a área da saúde, permitir a distribuição do kit Covid. A gente tem visto, pelo menos os pesquisadores mais respeitados, que a gente tem mais acesso, enfim, às informações, criticando essa ideia do kit Covid, que dizem que não tem eficácia comprovada, enfim, que não teria por que isso se distribuir, se disseminar essa ideia entre a população, que pode dar uma impressão errada de que, bom, tomando isso eu estou livre, não preciso mais me precaver. Como é que seria essa gestão do kit Covid no seu governo? Como é que se daria essa distribuição que o senhor defende? Vamos por partes. Quando se fala em kit Covid, tem várias coisas que são o kit Covid. Uma delas é preventivo, que é a ivermectina, remédio barato, testado, que se usa para criança quando tem piolho, que se usa contra vermes intestinais humanos e bovinos. Se usa injeção de ivermectina para descontaminar bovinos que pastam no chão e se contaminam pelo tipo de hábito de comer pasto no chão. Então isso é um medicamento testado que se dá para criança que tem piolho. Então isso não tem contraindicação. A função, segundo eu li, e eu estudei tudo que é possível por ter netos, filhos, empregados, é que isso seria um preventivo. Quem quiser toma, quem não quiser não toma. Sempre com médico receitando. Não existe automedicação. Isso tem uma dosagem adequada. Eu estou tomando ivermectina semanalmente desde julho, porque eu estou na rua fazendo campanha. Toda semana eu tomo 3 comprimidos, que é 1 para cada 30 quilos, recomendação médica. Mas não faço só isso. Eu tomo vitamina D, já que estamos no inverno e não pegando o sol, não sintetiza a vitamina D no corpo. Isso ajuda o sistema imunológico e a vitamina. E tomo zinco, que é um mineral que também estimula. Estou fazendo campanha, estou na rua há meses, me prevenindo. Mas isso não é absoluto. Qualquer coisa não atinge todo mundo. Alguém pode se contaminar mesmo fazendo tratamento. O normal é fazer a cada 2 semanas. E eu fazia a cada 2 semanas. Agora eu tomo diariamente vitamina D, zinco e a cada semana, mas era 2 semanas, ivermectina.
porque eu estou mais em contato para não contaminar minha família também. Se a pessoa passar essa etapa e não se desinfetar e for infectada pelo Covid, que é possível, nenhum remédio é 100% eficaz, porque alguns são mais suscetíveis, aí vem outros medicamentos que já foram testados no mundo inteiro. Politizaram a coitada da cloroquina. A cloroquina foi uma descoberta na gripe espanhola de 1918, que não tinha um remédio. Começaram a dar quinino, que era um produto natural. Quinino, combate foi feito com quinino. Descobriram que o quinino ajudava no combate à gripe espanhola há 100 anos atrás. Aí os laboratórios sintetizaram cloroquina, quinino, né? E depois hidrocloroquina, porque isto era um antiviral provado no caso da gripe espanhola e depois testado contra a malária no mundo inteiro. Na Amazônia, quem vai para a selva, um soldado, por isso que o Bolsonaro defende tanto isso, porque ele foi soldado e conhece a Amazônia, já leva quinino. Alguém vai contrair malária na selva, em algum momento o mosquito vai picar, taca ali cloroquina. Isso é testado no mundo inteiro. Na África, tu compra cloroquina no boteco da esquina, como aqui compra remédio para dor de cabeça. Então, tem contraindicação? Todo remédio tem contraindicação. Qualquer coisa que tomar em excesso, sem recomendação médica, toma o dobro, o triplo, vai dar complicação, qualquer remédio. Né? Então, não é obrigatoriedade, é disponibilidade. O médico é que vai com o paciente decidir qual é o tratamento. Se passar do estágio inicial, onde você tiver pneumonia de sangue no coração, não é isso. Aí é anticoagulante, aí é corticoide, mas eu não sou médico. Tem médico para receitar, eu sei porque eu li. Então, o poder público tem que disponibilizar, porque é um tratamento muito barato. Com R$30, tu dá cloroquina para uma pessoa. R$30, que usam corriqueiramente no mundo há 70 anos. Que é para nós. Para outras doenças, né? No caso da, mas e da se Covid, o cara não tem, ficou comprovado. Mas o cara tem malária e toma, e é gravíssimo, tem malária, é gravíssimo, e toma cloroquina, por que que não pode tomar um antiviral contra malária? Pode, o cara não morre. Agora, tem Covid, ele morre. Não, isso está mistificado, foi testado no mundo inteiro, são experiências práticas. Onde é que iniciou o vírus no Brasil? Onde é que entrou? Entrou nos pontos turísticos. São Paulo, Rio, Fortaleza, Manaus, Belém, onde teve muito turista vindo para o carnaval e trouxeram esse vírus do exterior. Ou brasileiros mais aquinhoados que foram passar férias na Itália, em Miami, que foram à Ponta del Este. O vírus veio por turistas que vieram para o Brasil ou brasileiros que fizeram turismo no mundo. Ele começou de cima para baixo. Começou de cima para baixo, nas classes sociais, digamos, para depois disseminar no povão. Eu lembro de uma estatística em São Paulo, que no início na cidade de São Paulo, metade das mortes eram numa rede chamada Prevent Senior, que só atendia pessoas acima de 60 anos. No início, metade das mortes na cidade de São Paulo era nessa rede. Só estava atingindo os idosos desta rede, que tinha 14 ou 15 hospitais especializados na terceira idade. Não se ouve mais falar no Prevent Senior. Por quê? Porque adotaram o kit Covid. Ou seja, eles passaram a cuidar os seus pacientes com esse kit Covid. Não se fala mais que está morrendo idoso em São Paulo na rede Prevent Senior. Isso aconteceu em Belém, isso aconteceu em muitas cidades, testado na prática. O que os cientistas, alguns, dizem é que você, para assegurar que o medicamento é eficaz, tem que passar 3 anos fazendo o teste. Até lá as pessoas morreram e a pandemia passou. Então, quando a gente não tem um remédio específico que se conhece e não dá tempo, faz o que sempre fez, testa e vê se funciona. Eu dou um exemplo. Quando eu era prefeito, em 2009, nós tivemos uma outra pandemia, também chinesa, H1N1. Também veio a gripe chinesa. Agora é o vírus chinês. Veio de lá. Nós enfrentamos a pandemia aqui em Pelotas. Eu era prefeito. O que nós fizemos? Com o Exército montamos não foi um hospital, uma tenda de campanha na frente do pronto-socorro. Quem chegava com síndrome respiratória ia para a tenda e tinha todo o diagnóstico. Não misturava com os pacientes. Mas não deixamos de atender infarto, diabetes, pressão alta, normal. E separamos, passou 10, 15 dias sem aula para adaptar a rede, se descobriu que o Tamiflu funcionava, se comprou o Tamiflu, minha mulher teve aquela gripe H1N1, tomou-lhe Tamiflu, o então vice-prefeito Fabrício Tavares teve H1N1, tomou-lhe Tamiflu,
de mortalidade, vocês lembram de H1N1? Nem lembram. Faz 11 anos eu era prefeito. Combatemos isso em contato com as autoridades. Se descobriu que o Tamiflu funcionava. E se comprou o Tamiflu e disponibilizou. Então, quando a gente está iniciando e era uma doença desconhecida, no início era natural ter um pânico. A gente via os vídeos, as pessoas caindo na rua, morrendo. Começou a ser... E é natural que a gente tenha medo. O que nos mantém vivos é o medo da morte. Se a gente não tem medo da morte, morre. Porque fica ousado. Quem tem medo da morte se cuida e, portanto, vive. Então, precaução, cuidado, distanciamento. Agora, tem remédios testados empiricamente por médicos recomendados. Tem uma recomendação da Sociedade Médica no Rio Grande do Sul, mais de 200 médicos dizendo para usar, pneumologistas. Então, alguns médicos, alguns são contra, porque precaução. Tem que testar. Daqui a 3 anos já passou, ou todo mundo se contaminou e se imunizou. Então aí, quando vai descobrir o conhecimento científico, é para o futuro. Mas as pessoas querem se tratar hoje, querem se imunizar hoje. Enquanto não tiver vacina, tem que se usar aquilo que o mundo testou e funcionou. Tem eficácia de 100%? Não. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o ex-vice-governador do estado, Cairoli, se contaminou em Punta, veio, foi para o hospital Moinho de Vento, kit Covid. Presidente da RBS, Nelson Sirotsky, se contaminou em Punta, veio, kit Covid. Então não pode ir para Punta. Os ricos foram para Punta e veio, porque iniciou de fora para dentro. Então, foi por aí, os ricos, as pessoas que fizeram turismo ou que vieram de turistas é que trouxeram a doença. E se descobriu que essas coisas funcionavam no mundo inteiro. Eu tive amigos, um colega de faculdade, dou o nome, Gilberto Grande, se formou comigo em Pelotas. Está desde 2013 em Camarões, na África. Foi como agrônomo, desenvolveu um projeto num país que precisava produzir alimentos. Teve 3 malárias, então já tomou cloroquina 3 vezes. E aí pegou o Covid, fez o kit Covid, receitado por um quitandeiro quase, e se curou. Ele me ligou por WhatsApp de vídeo, Feta, diz para essa gente que aqui a gente compra cloroquina em qualquer boteco. Eu tive malária 3 vezes, me curei com cloroquina. Agora veio e me contaminei com Covid. 4ª vez que eu tomo cloroquina. Tem a minha idade. Teoricamente, num grupo de risco, já de mais idade. E se curou da malária, e se curou da Covid na África. E nós aqui estamos discutindo porque politizaram. Se o Bolsonaro é a favor, eu sou contra. Não é assim, bicho. Vamos usar a experiência do mundo. E vamos aprender com os outros. Disponibilizar. Não pode obrigar. Nenhum médico obriga o seu paciente a tomar um remédio. Ele recomenda, prescreve. O cara tem alergia a isso? Tem pressão alta? Não. Usa o outro. Tem alternativas. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai ser secretário da saúde? Não, o senhor está nos dando uma aula aqui. Tomou. Olha, eu posso dizer o seguinte, o maior desafio, vão ser muitos desafios, mas eu conversei com médicos, minha irmã é médica, o marido dela é médico, eu tenho 4 primos médicos, eu faço parte da mesa da casa, eu converso com todos os médicos de Pelotas, alguns a favor, uns contra, como vocês falaram aqui, mas eu tenho muito contato e durante 8 anos eu estive na prefeitura. E Prefeitura de Pelotas é gestora plena da saúde. Ou seja, é um dos poucos municípios, menos de 40 no Brasil, onde o dinheiro federal e estadual vem e a Prefeitura paga exames, internações e cirurgias. Eu fui obrigado a entender de saúde porque durante 8 anos eu fui o gestor da saúde. Era eu que assinava e eu que respondia. Claro que assessorado por médicos, por especialistas. Eu nunca tomei decisão, nunca prescrevi remédio. Eu estou relatando o que me prescreveram. E o que eu li na literatura. Não serei secretário da Saúde, porque serão muitos desafios. Mas, sem dúvida, o grande desafio no início de janeiro será continuar cuidando do Covid, disponibilizar medicamentos na farmácia capazes de prevenir, na medida do possível, e evitar que a doença se agrave com tratamento precoce, sim, desde que o médico recomende, e, ao mesmo tempo, nós temos uma saúde que já era precária antes. Já havia filas represadas de atendimentos, de exames. Eu conversei com uma senhora na rua que está há 2 anos querendo fazer uma mamografia no seio, porque ela tem um caroço e ela não sabe se aquilo ali é benigno ou maligno. Em 2 anos não conseguiu fazer uma mamografia, um exame de rotina. Então tem atendimentos represados que vamos ter que desrepresar, recuperar isso aí, porque já tinha antes e aumentou com o Covid. Então, cuidado do Covid aqui, e recuperar essas filas represadas na saúde, retomar a normalidade com outras doenças que não acabaram. Então esse será o maior desafio
no ano que vem. Além disso, na educação, como fazer esse ensino presencial com distanciamento e ensino virtual para recuperar o tempo perdido. Outro desafio, na economia. Quantas pessoas perderam empregos? Tem gente que diz que 30% das empresas fecharam e não vão reabrir. O pequeno boteco, a pequena mercearia, o cara que pagava aluguel, passou 3, 4 meses sem receita, teve que desalugar, porque senão ele quebrava. Isso eu queria falar com o senhor. O senhor é um crítico da revogação da Lei 5.100. Total. Desenvolver Pelotas, né? Total. Cabe uma nova 5.100 Pelotas dos mesmos moldes ou ela é refeita com um novo olhar? Refeita com um novo olhar. Não funcionou? Funcionou muito bem. Funcionou muito bem. A LifeMed era uma empresa pequena que operava na Salgado Filho, ao lado do Kroloff. Com a Lei 5.100, ela foi para o Distrito Industrial e passou a ter uma ampla instalação em frente à Fena Doce. Então, uma empresa de Pelotas usou a Lei 5.100 para aumentar o seu espaço, melhorou a sua segurança, porque ela precisa de isolamento, ela produz equipamentos que não podem ter contaminação do meio ambiente. Nós tínhamos que pavimentar o entorno para dar acesso à Fena Doce e para evitar partículas de poeira naquele processo de médico e também beneficiar a indústria de óleo, de arroz, que não pode ter poeira, porque mistura com a comida. Então a gente pavimentou uma parte do Distrito Industrial, um pedido meu ao então deputado federal Fernando Marrone, meu adversário, que fez uma emenda para pavimentar aquelas vias. E ele me diz até, Fetter, mas tu quer pavimentar o distrito, não é para as empresas? Eu digo, e os 1.000 trabalhadores que estão lá? E a saúde do óleo, dos equipamentos médicos, o acesso à Fena Doce, que paralisava a entrada de Pelotas com a polícia rodoviária, ali na Avenida João Goulart, tinha que ter barreira, entrava na Fena Doce, era um inferno, trancava tudo. Fizemos um acesso por trás, liberou o acesso. Então teve múltiplas utilidades aquela pavimentação, com o dinheiro que eu pedi para um adversário meu histórico, e que me ajudou, porque entendeu que aquilo era bom para Pelotas. Então pavimentamos lá, permitiu o acesso à Fena Doce, permitiu o controle da poeira na volta da LifeMed, da indústria de arroz, da indústria de óleo de arroz, melhorou a comida. Então, esse incentivo, eu dei um exemplo, daria 15, né? Exemplo de empresas que vieram de fora e exemplo de empresas daqui que se modernizaram e ampliaram com a 5.100. Lamento que tenham parado, mas ela deve voltar sim, ou para atrair empresas daqui a gerar empregos e investimento, ou para trazer empreendimentos de fora. Só que o kit emprego não é só para isso. Nós temos que ver o pequeno mercadinho, a pequena farmácia, o borracheiro, que tem uma oficina de moto, a manicure, o cabeleireiro, o barbeiro, que passaram meses sem poder atender, passando dificuldade, não podiam ter proximidade. O cara que cortava a grama, o sujeito que limpava a piscina, todo mundo ficou sem comer, porque não podia trabalhar. Como é que essa gente sobreviveu? Porque mais de 90 mil pessoas receberam o auxílio emergencial do governo federal, primeiro de R$600 e depois de 300. Então foram 250 milhões injetados na economia de Pelotas e que mantiveram as pessoas comendo, porque não podiam trabalhar. Só que agora elas vão ter que voltar a trabalhar. Então nós temos que ter um olhar especial, não existe uma fórmula única. Então a pequena costureira de bairro tem que comprar uma máquina, um overlock, uma máquina de costurar, microcrédito. Aí a pessoa que frita pastel, que vende empadinha na rua, precisa de uma fritadeira e de um freezer. Então, o microcrédito para essas pessoas que estão fora do sistema bancário e que, no meu governo, nós conseguimos financiar 10 milhões para 3.500 pequenos negócios. Isso nós fizemos, isso é dado real, eu provo. 10 milhões para 3.500, média de 2.000 e poucos reais por financiamento. Isso é uma solução. A outra, o sujeito que quebrou e tem que voltar à atividade, ou que está vendendo metade do que vendia. Nós não podemos ir para cima do sujeito cheio de imposto. Nós temos que dar um crédito de tempo para ele poder se recuperar e ficar legal. Nós temos que agilizar os avarás e não ficar indo em boteco, mercearia do interior, multar o cara em R$1.000. É o que está acontecendo, é uma mentalidade policialesca. Em vez de reconhecer que o cara está com dificuldade para sobreviver, taca-lhe multa, taca-lhe... Que é isso, tia? A prefeitura não existe para complicar, ela existe para fiscalizar e ajudar. Então tem que ter uma outra mentalidade com múltiplas soluções. Uma delas é o incentivo tradicional, o outro é o incentivo tecnológico. O que aconteceu na pandemia? As pessoas, por não abrir o comércio, ou com restrição, compraram muito mais via internet. Então quem se beneficiou dessa compra na internet? Amazon, uma baita multinacional, Magazine Luiza, outra grande empresa nacional, porque tu comprava pela internet.
E o comerciante daqui não podia vender para o sujeito que estava a 5 quadras porque não tinha o sistema de internet. Então, o que nós temos que fazer agora é um portal, em conjunto com as entidades empresariais e a prefeitura estimular, o Compre em Pelotas. Gaste o seu dinheiro em Pelotas. E o pequeno poder entrar nesse portal e comprar e ser comprado. Ou seja, o pequeno comerciante oferecer bens e serviços, e você, num portal que competirá com essas grandes, você vai poder comprar em Pelotas a sua geladeira, o seu freezer, se o preço for bom, e vai ter uma venda virtual para o pequenininho, que hoje não tem condições de ter um portal, nem competir com essas grandes empresas. Então, o comércio virtual cresceu, o nosso comércio perdeu. Vamos fazer um portal, Compre em Pelotas, abrir um espaço para o pequeno comerciante, o prestador de serviço, o eletricista, o cara que conserta chuveiro, anunciar ali, vender. Ele vai ter que aprender a vender por cartão de crédito, porque aí compra e vende virtual, e ter uma logística de entrega. Mas vamos gastar o dinheiro em Pelotas, vamos gerar emprego, nós vamos ter que estimular a economia. Então os desafios são grandes. Saúde, enorme, prioridade absoluta, a pandemia não vai embora, até vacinar todo mundo e ter imunidade coletiva pode levar um ano. Essa vacina pode ter efeito por pouco tempo, que nem a da gripe, e todo ano tem que vacinar de novo. Então isso veio para ficar por um bom tempo, não pode menosprezar a pandemia. Nós aprendemos muito, mas temos que aprender mais. Mas não podemos parar a economia por 2 anos, não podemos parar a educação por 2 anos, não podemos parar as outras doenças por 2 anos. Então nós vamos conviver com isso com medidas efetivas, na saúde, na educação, no emprego, para a vida retomar com cuidado, com segurança, mas as pessoas precisam trabalhar, precisam estudar e precisam cuidar da sua saúde. Serão inúmeros desafios. Nós vamos agora a um momento em que o senhor irá responder a uma pergunta do eleitor, do morador de Pelotas. O Diário Popular foi às ruas e gravou essas perguntas. Eu preciso que o senhor escolha um número de 1 a 2, entre 1 e 2. 2. Meu nome é Terezinha Lenir de Leão Madruga. Sou moradora da zona do Porto há mais de 30 anos, da Xavier Ferreira. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos. O que eles pretendem fazer pela zona do Porto? Porque qualquer chuva, a gente não consegue sair de dentro de casa porque a água vem na porta. E eu nunca vi nenhum vir aqui fazer uma obra e nem perguntar como é que a gente vive aqui nessas zonas. Posso responder? Sim, para a dona Terezinha. Terezinha, o que tu estás falando não afeta só o Porto. Nós temos alguns problemas aí. Primeiro, a cidade é muito plana. E uma cidade plana tem dificuldade de escoar água. Esse é um problema da topografia, que a gente não pode mudar, a natureza é assim. Nós temos um outro problema que é falta de obras de drenagem. Isso é no Porto, mas é na vila, é no bairro, pode ir em qualquer canto da cidade. Eu tenho caminhado por todos eles, como sempre fiz. Tu vai na Bom Jesus, tu vai no bairro Getúlio Vargas, Pestano, vem aqui no Navegantes, vai no Simões Lopes, vai na Gotuso, vão te reclamar disso. Então, nós temos que ter, primeiro, limpeza de valetas. Segundo, canalização de valeta, porque a valeta a céu aberto, ela reúne não só a água da chuva, mas acaba coletando esgoto. Aí cresce capim, dá mosquito, barata, rato, doença. Então, canalizar cada vez mais o esgoto é fundamental. Mas essa água da chuva tem que sair. Então, obras de drenagem, elas dependem de canais, córregos, canos, limpeza. Por que qualquer chuva está dando inundação? Semana passada choveu 58 milímetros e apareceu inundação por tudo que é lado na cidade. Em lugares que já são costumeiros de dar e em lugares que não inundavam. Porque não estão limpando. Ou seja, se você, como eu vi em muitos lugares, moradores me dizendo, há um ano não limpa a valeta. Dá um problema de entupir, o Sanep não vem com o roto-router, aquele caminhão, desentupir. Ora, qualquer chuva, a água não tem para onde ir. Então ela fica na rua, ela não corre embora, acaba invadindo as casas. Moradores que já fizeram pilha de tijolo na porta da sua casa para a água não entrar. Eu vi isso hoje lá nas Corujas, lá ao lado da penitenciária, perto da Coab Tablada, onde eu caminhei hoje. A pessoa me dizendo, olha aqui, eu tive que fazer uma calçadinha aqui, 2 tijolos na porta para a água não entrar, porque não tem escoamento, não limpa a valeta, os canos estão tudo entupidos, não limpa o cano. Quando a gente reclama há 2 anos, ora, vai acumulando sujeira, ou tu limpas aquilo ali,
Ou se chover, não vai escoar água, ela vai para o meio da rua. Muitas vezes ela enche a rua, entra na casa das pessoas. Então, Terezinha, a tua pergunta é procedente. O porto é a zona que tradicionalmente era inundada. Por isso, na década de 50 ou 60, se fez um dique na volta de Pelotas, que a gente não se dá conta que é um dique, mas tem um dique para evitar que a água do São Gonçalo invada e alague as casas de Pelotas. E tem casa de bomba lá. Só que isso criou uma barreira para a água de Pelotas sair. Você impede a água de entrar, mas quando chove impede a água de sair. Por isso é que tem casas de bombas para tirar a água para o São Gonçalo por cima do dique. E muitas vezes elas não estão funcionando, muitas vezes elas não dão vencimento. Então o dique foi uma grande construção no tempo do DNOS, né? Fundamental, histórica, e a gente mantém e tem muitas casas de bomba para impedir que o São Gonçalo entre, mas poder escoar de dentro da cidade para fora. E o porto é justamente a área mais baixa, que quando chove aqui no centro, converge para lá. Então, a chuva da Pedro Osório cai para baixo, vai em direção à Baixada, pega o Pepino e vai dar no porto. Aqui na zona de cima, onde fica a Câmara de Vereadores, é alto, chove, a água desce para o porto. Então, é o canal natural da água para o São Gonçalo. Tem o dique, é uma barreira. Tem que ter a casa de bomba operando e tem que ter os córregos limpos, tem que ter os canos desobstruídos e tem que melhorar o sistema de drenagem. Tem toda a razão. É um problema histórico em Pelotas. A gente combateu isso muito com limpeza periódica, limpando o Pepino, limpando o canal da Meneghetti, limpando esses principais lugares, Santa Terezinha, para escoar, limpando os canos, as bocas de lobo que entopem com garrafa PET, com sacola plástica de lixo. Por isso a gente fez a coleta containerizada para que a pessoa bote o saco ali e não fique dependurado quando demora ou passa o caminhão, o cachorro estraga, o cara abre e enche de saco plástico, de garrafa boca de lobo. Então a coleta containerizada foi uma maneira, e a seletiva, de evitar entupimento. Mas alguém vai botar e alguma sujeira vai para a boca do lobo. Tem que limpar. Se não limpar, ela não vai absorver, vai encher a rua, como sempre encheu historicamente na frente do Estádio do Brasil, que é lá embaixo, em direção ao Pepino. O estádio foi construído na Rua Princesa Isabel. E, portanto, se fez um cano por baixo, tem uma canalização para desafogar a Princesa Isabel por baixo do Estádio do Brasil, porque era o caminho natural da água em direção ao Pepino. Então, isso acontece para cá, acontece para o Porto, não é só no Porto, mas tu tens plena razão. A situação piorou em vez de melhorar por falta de cuidado, falta de manutenção. A prefeitura deixou de fazer o dever de casa de fazer manutenção nas coisas. Candidato, uma expressão bairros e vilas, ela sempre aparece em período de campanha, a preocupação com bairros e vilas. As pessoas reclamam que a rua está ruim, que a valeta está entupida, que o problema de saneamento é histórico. Isso tem aparecido, acho que nessa eleição, mais do que em todas as outras. Pelo menos a gente vê todas as candidaturas falando nisso, né? Inclusive a sua. Nas redes sociais, especialmente, tem aparecido bastante fotos de ruas da cidade com problemas de pavimentação, com valetas, enfim. O senhor, quando foi prefeito e tentou se reelegeu, e depois, quando indicou o seu sucessor, também os adversários apontavam que no seu governo havia problema nos bairros e vilas, e o senhor agora aponta que o governo atual tem problema nos bairros e vilas. Por que um futuro governo do senhor, se eleito, seria diferente do anterior ou conseguiria resolver problemas de bairros e vilas que já eram apontados, inclusive na época que o senhor for prefeito? Em primeiro lugar, porque a gente aprende com os erros e acertos. Eu espero ser um melhor prefeito que eu fui, porque eu tive 8 anos para aprender. Não pude fazer tudo o que gostaria, mas aprendi, ao ser prefeito, o que os outros não têm essa experiência. Segundo lugar, como eu fui o único prefeito reeleito no cargo na história de Pelotas, eu era prefeito e fui reeleito no cargo. Outros voltaram depois, mas no cargo sou eu. Se eu fui reeleito, é porque as pessoas aprovaram o meu modo de governar. No primeiro governo, o Bernardo e eu ganhamos por 8 mil votos. Na reeleição, que o Bernardo já tinha se afastado, e eu tinha outro vice, ganhamos por 26 mil votos. Então, não apenas eu mantive os votos, mas eu ampliei. Isso foi aprovado na urna. Então, o meu modo de governar foi aprovado na urna. E os outros que vieram depois de mim também foram aprovados. Um é governador, a outra é prefeita. Eu não estou falando mal de ninguém. O que eu estou dizendo é que a população nos bairros e vilas está rejeitando este governo ao dizer que ele abandonou os bairros e vilas. Então é uma questão de prioridade.
Eu, quando fiz pavimentação em Pelotas, que foram 100 quilômetros, 80% foram nos bairros. 80% e 20% no centro. Hoje eles dizem que a vila está abandonada, esburacada, valeta suja, porque só faz obra no centro. É uma questão de prioridade. Eu atendi o centro, mas dei prioridade aos bairros e vilas e fui aprovado pelo voto popular. Não agradei a todo mundo, não resolvi todos os problemas, aprendi com erros que eu cometi, como qualquer ser humano aprende, acho que posso ser um melhor prefeito. E, sem dúvida, há uma negligência, há um descaso com os bairros e vilas, e eu vou atender isso aí com muito carinho, sim, porque eu sei como faz, eu já fiz, já fui aprovado nas urnas, aprendi com as deficiências, estou me atualizando, visitando as pessoas, vendo os seus problemas que não foram resolvidos pelos meus sucessores e espero poder, com toda essa experiência que já tive, com tudo que estou me atualizando na própria campanha, conversando, escutando as pessoas, dar a prioridade que os bairros e vilas precisam, sem abandonar o centro. Uma coisa não é oposta, é uma questão de prioridade, cuidar das pessoas. É que nem numa casa. Se a dona de casa não varre todo dia a casa, se não lava a roupa e não faz comida, no quinto dia há uma revolução. A casa está suja de poeira, não tem roupa para usar, tudo que é louça empilhado. O cuidado do dia a dia. Houve, lamentavelmente, um descaso. Não um descaso, um descuido, para não ser agressivo. E piorou muito a situação dos bairros e vilas. Estão me dizendo isso e eu sei que eu tenho que cuidar do dia a dia antes de qualquer coisa. Dentro dessa ótica, já que o senhor puxou administrações anteriores, e é um dos pontos que a oposição, os partidos de oposição têm veiculado nas suas propagandas, é a sua vinculação com a atual administração, fazem ilação há 16 anos, aquelas coisas todas. Eu lembro que para a eleição, sendo bem rápido, e gostaria até que também de objetividade sua, lembro que para a eleição de 2012 o senhor fez uma avaliação entre 4 candidatos, Fabrício Tavares, Matteo Chiarelli, Eduardo Macluf e Eduardo Leite. O senhor acabou direcionando a sua preferência para Eduardo Leite, que foi eleito prefeito. Bueno, depois seguiu todo um projeto de administração e tal. Agora, o senhor está apresentando uma candidatura de oposição à atual administração, da qual o seu partido faz parte. Parte do partido. Bom, o partido é o PP, né? Não tem o PP. Filiados ao PP. Filiados ao PP. Então, esse grupo vem junto. Começou com o senhor, passou para o PSDB. Uma parte. Mas estão juntos. E agora, há 2, 3 dias atrás, na sua propaganda eleitoral, na televisão principalmente, o senhor resgatou declarações do ex-prefeito e do hoje governador Eduardo Leite, e da então vice-prefeita e hoje prefeita Paula, dizendo que projetos executados nas suas administrações só foram viabilizados porque o senhor deixou projetos encaminhados de liberação de recursos, prefeitura organizada, como a população já viu. Isso não representa uma vinculação do senhor com as duas últimas administrações de Pelotas? Foi muito boa pergunta, Zé, e eu quero a oportunidade de esclarecer isso bem. Quando eu fui prefeito, eu não me preocupei apenas com o meu governo. Eu me preocupei em assegurar projetos e recursos para o futuro de Pelotas. Tinha muito orgulho, escrevi um livro, disse isso, de ter deixado só no saneamento básico mais de 80 milhões de recursos contratados e aprovados para saneamento. A ET São Gonçalo, que nós estamos aqui na beira de São Gonçalo e não usamos a água e passamos seca nesse verão, tendo água que é levada desde 85 para Rio Grande. Eu era vereador, fizeram um canal e levaram água para Rio Grande, de concreto, em 85. DNUS também, Ministério do Interior. Ministro Mário Andreasa. Inaugurou, levou água 40 e tantos quilômetros, porque Rio Grande de Água era salobra. 85. Todo mundo falava, tem que fazer uma estação, porque a última em Pelotas foi de 65, no Santa Bárbara. Então, tendo água aqui, ninguém fez projeto, ninguém conseguiu recurso. Eu fiz o projeto, consegui o recurso, assinei o convênio em 2011. Até hoje não está pronto. Como é que um recurso que foi assinado em 2011, que eu licitei e comprei os canos para fazer a adutora, 7 quilômetros de cano de ferro de 1 metro de diâmetro, comprados e deixados lá para fazer a obra, então me preocupei com o futuro. Mais 5 estações de esgoto. Deixei tudo pronto para eles seguirem. Uma está na fase de terraplanagem, que é a Novo Mundo. As outras, então, 81 milhões no saneamento, que eu consegui no meu governo, mas cujas obras necessitariam de continuidade.
A estação de água não ficou pronta em 8 anos, eu não me conformo. O esgoto só começaram uma, que é Novo Mundo, e não concluíram, e as outras não fizeram. Na pavimentação, e foi a matéria que foi dada, em março, o governador, então o prefeito Eduardo Leite, estava 2 meses no poder. Ele fez uma live de Brasília, dizendo, estou aqui para receber o resultado do governo federal. 95 milhões de pavimentação para Pelotas, cujas obras estão sendo feitas hoje. A duplicação da Salgado Filho, a pavimentação da avenida que vai para Sangafunda, a Francisco Caruso, por causa das moradas, todos os projetos que eu fiz, deixei o recurso, e no 2º mês de governo, o Eduardo recebeu de presente obras que foram feitas no governo dele e no atual. Então, eu pensei no futuro, eu deixei um legado para os meus sucessores, porque eu pensei em Pelotas e não no meu mandato. Eu continuei fazendo projetos, mesmo que eu não pudesse ser prefeito na continuidade, porque só podia e só pode uma reeleição. Eu pensei no futuro e deixei obras estruturais para serem feitas nos meus sucessores. Fiz muitas e deixei dinheiro para outras. 80 milhões no saneamento, 95 milhões na pavimentação. Obras até hoje, eu deixei um freezer cheio de picanha para eles servindo. E agora eu quero voltar a essa capacidade. Assar a picanha. Deixei a picanha para eles. Só que a picanha não assou. Eu estou inconformado que a água de São Gonçalo não está sendo tratada até hoje. 10 anos, 9 anos depois que eu assinei um convênio. O senhor, eu não quero fazer a defesa, pois o senhor foi deputado federal por 3 mandatos, foi prefeito, e sabe que a liberação dos recursos do governo federal, ela tem um contingenciamento, aquelas coisas todas, bom, né, os recursos vêm, não vêm, atrasa, não atrasa. Mas 9 anos para fazer uma licitação? Não vamos fazer a defesa. Agora eu lhe pergunto o seguinte, o senhor hoje se considera um candidato de oposição à atual administração? Eu sou um candidato que se propõe a continuar o que está certo e a fazer o que não foi feito. Então não é uma oposição radical. Eu não vou dizer que não fizeram nada, porque fizeram. Grande parte porque eu consegui os recursos e outros que eles buscaram também, emendas, enfim. Não deixei tudo pronto, deixei recursos, quase 200 milhões para eles fazerem. E buscaram outros. Então que bom, eu não sou um candidato arrasa quarteirão. Eu sou uma pessoa não conforme com a gestão que está sendo feita. E tem dados muito curiosos. A dívida pública de Pelotas, quando eu saí, era 100 milhões. 100 milhões. Quando o Eduardo saiu, 180. Quase dobrou. Hoje está em mais de 300 milhões. Ou seja, triplicou em 8 anos. Mas uma das alegações que a prefeita dá é de que os prefeitos anteriores, incluindo o senhor, incluindo o Eduardo Leite, Fernando Marrone, de que não havia pagamento de precatório, que não havia pagamento da CE para iluminação, uma série de coisas. E que agora estão pagando. Ao contrário, eu entrei na justiça com a CE, provei que eles cobravam a iluminação pública 14 horas por dia e que isto era só no verão, no inverno, onde o dia é menor e a noite é maior. No verão usava a energia 10 horas, que a média era 12. E eu consegui da justiça uma redução de quase 30% na conta CE. Como a CE não se conformou, eu depositei judicialmente, paguei judicialmente. A dívida anterior eu renegociei e parcelei. Ou seja, eu paguei dívida do Irajá, do Anselmo, de todos que me antecederam, porque a dívida não é do prefeito, a dívida é do município. Então, eu paguei, reduzi várias. Eu paguei obra do Banco Mundial, da Juscelino Kubitschek, do tempo do Irajá, a primeira pista, e fiz a segunda. Então, eu não endividei a prefeitura. Muito pouco. Banco Mundial, 20 anos. Prestações baixinhas, não foi problema. E eu consegui muito dinheiro a fundo perdido. Ou seja, dinheiro que veio sem financiamento. Deixei um volume pequeno. Paguei precatório, sim. Fiz um acordo com a Justiça do Trabalho, Tribunal da Justiça, perdão, e fiz um parcelamento e pagamos isso aí. Pagamos de pequeno valor. Nós não deixamos de honrar, mantivemos as contas em dia, por isso eles continuaram acessando financiamentos e recursos, só que saiu fora de controle. Hoje, por exemplo, a prefeita não terá suas contas aprovadas. Ela tem o resto a pagar, que eu consegui reduzir, e eu aprovei todos os 8 anos pelo Tribunal de Contas, na gestão ordinária e na gestão fiscal. Pergunta se a prefeitura aprovou algum neste governo. E agora, ela recebeu um valor pequeno de resto a pagar.
e estava em 45 milhões. Não passa na lei de responsabilidade fiscal. A prefeita vai ter sérios problemas, se ela vier a ser reeleita ou não, com improbidade. Ela não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Vai ser uma confusão. Candidato, se a minha memória não falha, o senhor foi responsável pela primeira PPP do município, a construção do Pop Center. É isso, camelódromo? Teve mais de uma, mas essa existiu. Foi. A grande queixa de quem hoje está lá estabelecido não conseguia ainda ser visto como um pequeno empresário. Essa foi uma das promessas na época de que eles se tornariam empreendedores. Até uma promessa muito vinculada à empresa que passou a administrar lá. Passado tanto tempo depois, é possível rever esse contrato? A empresa, ela quer ter o lucro, né? Cobra um aluguel lá, mas ela ocupa uma área, ela explora, não no sentido ruim da palavra, a mão de obra do município de Pelotas para lucrar. Assim, é possível rever esse contrato? Aí são várias questões e é oportuna a questão. As pessoas têm memória curta. Foi feito aquele camelódromo antigo, que era de ferro, a estrutura, e de zinco em cima, aberto, né? E cada ano dava um incêndio. Por quê? Porque foi crescendo e puxava um gato e puxava um fio, e mudou a tecnologia, entraram os eletrônicos. Todo ano tinha um incêndio, não tinha segurança, não tinha ventilação, não tinha parede. Era um risco enorme. Nós tínhamos que, por segurança dos trabalhadores, comerciantes, ambulantes e dos consumidores, de fazer um camelódromo decente. Como, aliás, houve em Porto Alegre, Minas Gerais, vários municípios do Brasil tinham feito Pop Center, ou Shopping Popular. E nós fizemos uma licitação e ganhou uma empresa que investiu o seu dinheiro, construiu um prédio decente, bonito, com possibilidade de expansão, porque tem uma laje para fazer um segundo andar, até com estacionamento. E é claro que isso melhorou em termos de qualidade, de espaço, de segurança contra incêndio, melhorou muito. Existe uma concessão por um período X. Quando você concede por um período, por segurança jurídica, só se houver descumprimento do contrato. Eu não posso conceder um serviço e daqui a pouco eu entro assim, sou contra, cancelo. Tem que ter um motivo fundamentado. Concede um serviço por prazo determinado, por licitação, só pode descumprir se o contrato não for cumprido. Isso é lei, não é a vontade do prefeito, é a lei brasileira. Se o contrato não estiver adequado, ele pode ser revisto. Eu tenho plena tranquilidade de rever. Eu sei que foi um bem para a cidade, o Pop Center, como eu também tive que reformar o mercado, eu tive que tirar os comerciantes do mercado. Tinha galinha, tinha peixe, tinha eletrônico, tinha sapato chinês. O mercado tinha se deteriorado. Removemos as pessoas do mercado, no meu governo, colocamos naquele shopping abandonado e na travessa, reformamos o mercado, zero bala. Eu acabei a obra em 2012. Aí depois o Eduardo pôde voltar com os comerciantes para dentro do mercado. Hoje o mercado é um point da cidade, porque ele manteve as condições de mercado. A concepção foi que ele manteve o que era tradicional, o barbeiro, o açougue, legumes, peixaria, e o lado de cá, voltado para a praça, mais turístico. Mas não só turístico, restaurante, lanchonete, espaço para música, doceiras, lembranças de Pelotas. Então ficou bom para Pelotas e para quem vem. Virou um point. Hoje a gente passa lá, vê aquelas cadeiras na rua, tinha samba lá dentro, agora com a pandemia não pôde, mas o mercado foi recuperado por Pelotas. O shopping center tirou as pessoas da rua e lhe deu segurança para trabalhar e deu segurança ao consumidor. Se não estiver sendo cumprido adequadamente, aí o prefeito pode rever. Mas ele não pode arbitrariamente, simplesmente, não vou cumprir o contrato. Porque na lei a queixa principal é o valor que eles pagam realmente do aluguel lá, que é altíssimo frente às vendas diárias, né? Mas isso pode ser adequado. Ou seja, você tem como avaliar isso aí. O que eu soube, por exemplo, é que nesse período da pandemia não foi cobrado aluguel. Porque as pessoas não podiam trabalhar, não foi cobrado. Então ficou um buraco aí. De março para cá, ele ficou fechado vários meses. Tanto que eles botaram as bancas no estacionamento. Agora voltaram. Pelo que eu fui informado, no primeiro mês é 25% do aluguel, depois que reabriu. No segundo mês é 50%, no terceiro é 75%. O problema maior vai ser a partir de janeiro, quando chegar aos 100% do aluguel anterior. Porque agora ele está baixinho, 25%, 50%. Então, por enquanto, eu acho que o pessoal está suportando porque está pagando menos. Sim. Mas também está vendendo menos. Sim. Agora, se chegar em janeiro, que é uma época de baixa estação, e não tiver recuperado as vendas,
ou pelo verão as pessoas não forem lá, vai ter que se adequar. Mas isso é uma questão de oferta e procura. Senta e conversa e negocia, dentro da lei e dentro da lógica. Nós queremos que os ambulantes sejam bem tratados e eles têm que ser bem tratados. Senão eles voltam para o centro, o calçadão reformado vira um camelódromo a céu aberto, é ruim para os comerciantes, é ruim para os consumidores e é ruim para os ambulantes, que ficam tomando sol e chuva na cabeça. Então, isso tem solução, já foi feito, saberemos como administrar, porque já fizemos, deixamos isso pronto. O shopping popular construído, as pessoas só não mudaram no meu governo, porque era Natal, pediram para deixar para janeiro, porque a grande safra era Natal. No dia 7 de janeiro, o Eduardo botou os ambulantes de volta. Estava pronto o prédio. Levou mais tempo para reocupar o mercado, mas estava pronto também. Então eu fiz muita coisa que eu deixei prontinha para os meus sucessores desfrutar. Candidato, eu tenho uma pergunta sobre educação que eu preciso fazer para o senhor antes de encerrar, a gente já está com o tempo bem adiantado, mas eu queria só voltar rapidamente, se o senhor puder me responder, ligado à parte que o Zé perguntou sobre ser oposição ou não. O senhor disse que não é uma oposição radical, não sou. Então eu discordo. Admite que seja oposição ao atual governo. Eu tenho discordância, senão não era candidato. Pois é. Mas nesse sentido, por exemplo, o senhor tem como vice Antônio Carlos Brode. Lá em agosto o senhor chegou a anunciar que havia chegado a um acordo com Cidadania e tal, e aí o próprio Antônio Carlos Brode e o então presidente de Cidadania se apressaram em ir 2 dias, no dia seguinte ou 2 dias depois desse anúncio, à prefeita Paula e declarar que estavam apoiando ela. O Brode, inclusive, era um dos candidatos a candidato a vice. Com direito à foto. Tudo. Com direito à foto, enfim, foi público. Hoje o Brode está ao seu lado. Como é que o senhor encara essa situação de o senhor ser oposição à prefeita Paula, como admite que é, mas ter ao seu lado um candidato a vice que queria ser vice da Paula? Não queria. Vamos colocar as coisas bem claras. Quem era o presidente da Cidadania? O Walter Pett. Ele renunciou à cidadania depois. Ele era um governista, um cargo de comissão, meu amigo. Mas ele estava dentro do governo. Ele só podia dizer que era a favor, tanto que ele renunciou. Quando ele perdeu a convenção, ele não representava o partido, ele representava ele. Tá, mas o próprio Brode foi lá e não, mas o Brode queria ser vice porque ele participou das filmagens e das coisas. Eu estou respondendo uma coisa e depois outra coisa. O presidente do partido, cargo de comissão, secretário adjunto, estava falando. Quando foi para a convenção, ele perdeu no voto. Portanto, ele não representava a maioria da cidadania, representava a posição dele, de um grupo. E os partidos têm divergência. Os partidos não são um bando de freira que todo mundo pensa igual. Tem alas que brigam entre si, disputam, embora seja do mesmo partido, não são exatamente iguais. PP que o diga, né? PP que o diga. Mas tem um slogan que dizia na sala de reuniões do partido: um partido que não discute seus problemas tende a eternizá-los. Então, numa família, o marido e a mulher discordam, o filho e o pai discordam, e ainda assim se amam e convivem, mas não precisam pensar tudo igual. Então, discordância, divergência é da democracia. Isso não é um defeito. Saber conviver com a divergência é uma qualidade, mas todo mundo pensar igual não é uma qualidade. A sociedade é plural e os partidos também o são. Então, o presidente, que se apressou, que era um cargo de comissão, meu amigo, que eu gosto muito, gosto da família há muitos anos, mas, politicamente, ele tinha uma divergência e o irmão dele, por exemplo, é do outro partido, por exemplo. Então, são da mesma família, o Walter é de um lado, o Boni é do outro. Assim que acontece a vida. Ele foi lá dizer que queria apoiar a Paula. O Brode era candidato a vereador. O partido tinha dito: olha, nós temos um nome que pode ser considerado. Num processo que eu acho que foi o maior equívoco político que houve. Tu pegar um partido, um governo que tem vice-prefeito, vai à reeleição, tu expõe o atual vice a disputar um BBB, onde fala, grupos de análise se analisam, junto com outro candidato do mesmo partido, o Anderson Garcia. Eram 2 do PTB. Aí botaram o nome de outros partidos. Isso não é um processo humilhante. Mas o senhor fez isso em 2012, que o seu vice era o Fabrício e o senhor... Não fiz publicamente. Bom, mas fez, né? O Matheus Chiarelli, o Não, olha Raposo aqui, e o é Eduardo. muito diferente. Eu não botei no jornal, eu não expus as pessoas. Não, isso é. Ninguém sabia que isso estava acontecendo. Fizemos pesquisas qualitativas e quantitativas sem expor os nomes. Ninguém foi colocado. Olha que situação ridícula, o cara é vice-prefeito e está disputando com um outro sujeito que nunca foi nada. Pô, desconsiderar o pobre de Idemar, com todo o respeito que eu tenho, e acabou sendo Idemar. Foi um processo desgastante, que se fosse feito reservadamente, sem expor as pessoas,
6 disputaram e um foi escolhido. Não precisa fazer isso. Então expuseram inadequadamente. Cada partido tinha um possível candidato. No meu partido, quem queria ser era o Roger Ney. Era um direito dele. Ele queria ser vice. E foi escolhido. Ele tinha. Foi escolhido e rejeitado e acabou sendo... Isso foi uma palhaçada. Eu quero dizer o seguinte, nós não concordamos em ser um puxadinho do PSDB. Ou seja, quer ser nosso parceiro, nos trate como gente grande. Admita a alternância, ouçam os parceiros, não querem só ser apoiados. Nós queremos ter parceria. Se não sabem nos tratar em igualdade de condições, se querem ter hegemonia, não nos serve. Essa foi a discordância política. E o Brode teve a mesma percepção. E o Cidadania também discordou, divergiu, nós nos unimos e eu tenho muito orgulho de ter um bom candidato a vice, que até a doutora Paula queria. E errou na escolha, fez todo um processo atrapalhado, brigou com todo mundo e ficou com o que já tinha. Eu tinha uma alternativa tão boa ou melhor. E eu acho que é melhor. Professor, reitor, diretor da escola, gerir um orçamento de 300 milhões, 1/3 da prefeitura, eu tenho um vice de categoria, professor e reitor. E ele é um candidato a secretário de Educação no seu governo? Nunca conversamos sobre isso. Não tem nenhum cargo de confiança escolhido. Eu não loteei o governo porque não se divide o que não se tem. Se nós ganharmos a eleição, primeiro tem que ir para o segundo turno, que depende do povo. Quem vai escolher é o povo. Depois tem o segundo turno, tem que ganhar o segundo turno. Se ganharmos, nós vamos sentar para discutir. Ele tem todas as qualidades para ser. Eu, por exemplo, quando acertei serviço do Bernardo, eu disse, tem uma condição, eu não quero ser secretário. De nada. Por quê? Porque o vice-prefeito é eleito com o prefeito. Ele não é demissível. O prefeito não pode demitir o vice. Ele pode fazer aquele papel ridículo que o Marrone fez com o Mário Filho, de expulsar o vice da prefeitura. Não tem gabinete mais. Botou o Mário Filho na praça. Coisa mais idiota. Mas não pode demitir o vice. Ora, se tu botas o vice como secretário e por algum motivo tens que trocar o secretário, cria um problema político, porque ele continua sendo vice. O Colares fez isso. Ele era casado com a Neuza, botou na educação, não podia demitir. Ela fez um governo complicado na educação. Fez um governo paralelo na secretaria. Fez um governo paralelo e ele não podia demitir porque era mulher dele. Não se nomeia quem não se pode demitir. Então, eu não quis ser secretário no governo do Bernardo. Não quis. Tem muitos outros que querem e dá certo. Se ele quiser ocupar uma secretaria, que nunca falamos sobre isso, ele vai ser vice-prefeito. Vai estar pronto para me substituir na prefeitura. Se eu viajar por algum motivo, tem que ter alguém competente para me substituir. Eu não gostaria que ele fosse secretário. Ele tem competência para ser e será, ou seria, um grande secretário. O candidato Marcelo Oxley, ele disse no programa dele que o PP tinha um vice, tinha um candidato que queria, o presidente que queria ser vice e um filiado que queria ser prefeito. Não deu para casar o Fetter prefeito e o Roger Ney para vice? O Roger sempre foi meu amigo. Trabalhou comigo quando eu fui prefeito. Segurei ele em situações muito difíceis. Mas, de repente, ele desembestou que ele queria ser vice-prefeito. O partido, ele assim, nós não queremos, nós estamos discordando desse governo. Fomos para o voto. Aconteceu o que aconteceu, nós temos uma candidatura própria. Todo partido tem o direito a ter candidato próprio. Um partido existe para defender o que acredita. E como é que vai acreditar? Sendo candidato, vindo aqui, dizendo o que pensa, por que discorda, onde discorda. Não é discordar de tudo, não é terra arrasada, não é falar mal das pessoas, não é dizer que não fizeram nada. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós discordamos em coisas essenciais. E se nós discordamos, nós estamos colocando a nossa opinião. Se o povo achar que como está bem, vai votar na continuidade. Se ele achar que não está bem e que aquilo que eu estou propondo faz sentido, vai votar em mim. Quem vai decidir é o povo, não sou eu. Mas eu estou dando opção. Eles pensam assim, nós pensamos assim. Na pandemia, no emprego, nós pensamos diferente. Estamos deixando que o povo tenha uma alternativa para escolher. Quem vai escolher é o povo. Eu preciso agora que o senhor responda, falamos em Marcelo Oxley, a pergunta feita por ele. Como os candidatos e candidatas que aqui estão tratarão da questão da geração de emprego e renda para Pelotas nesse cenário de pandemia que deve se estender até 2021? Com quem eu já conversei bastante, é um jovem inteligente, trabalhador, da iniciativa privada, respeito bastante, agradeço a tua pergunta. Eu, de uma certa forma, já respondi antes, que
teremos grandes problemas na saúde, na educação e no emprego. Quando eu fui prefeito, nós estimulamos, por exemplo, a construção civil. A construção civil é o setor que emprega mais gente a curto prazo. No meu período passado, foram mais de 2 bilhões de investimentos na construção civil, que gerou 4.500 empregos diretos e 12 mil indiretos. Eu tenho os dados oficiais do ITEPA, que pega os dados do IBGE, que foram criados 24 mil empregos no total, dos quais uma parte importante na construção civil. Então, nós vamos estimular obras de construção habitacional. Só no meu período foram 5 mil moradias populares. Cada moradia gera um emprego, basicamente, entre eletricista. Embora trabalhe em rodízio, o cálculo é assim. Faz 1.000 casas, vai gerar 1.000 empregos. Parte com azulejista, parte com eletricista, parte com pedreiro, mas gera mais ou menos 1.000 empregos para cada 1.000 unidades. Então, esse será um setor importante na retomada do emprego. Mas não será só a construção civil. As empresas, como eu já disse antes, que quebraram ou estão vendendo hoje 30%, 40%, 50%, o mercadinho não é empresa grande, é o mercadinho, é o boteco, é a farmácia, a borracharia, o cabeleireiro. Pequenas empresas vão ter que ser apoiadas para que possam retomar ou com microcrédito ou reduzindo tributos numa lei 5.100 adaptada a esta realidade, que não é a de antes, e nós vamos ter que buscar empresas atuais que sejam estimuladas a investir. Então, eu já revelei grande parte do meu pacote para superar o desemprego e a recessão antes, mas fico feliz que o Marcelo me possibilite responder novamente, porque eu admiro ele, tenho certeza que ele está fazendo o melhor que pode nessa eleição, e estamos concorrendo, porque não pensamos exatamente igual, mas não somos inimigos, nem ferrenhos adversários. Candidato, a gente está com um tempo bem curto, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, porque a gente está perguntando para todos a respeito na área da educação do piso dos professores. Em 2012, no seu último ano de governo, o senhor enfrentou uma greve de professores que durou 52 dias. As aulas pararam, ficaram cerca de 30 mil alunos sem aulas ali, e uma das principais reivindicações da categoria era os salários e o pagamento do piso dos professores, que até hoje não é pago, só quem judicializou. No seu governo, o que o senhor faria diferente com relação àquele período, e o senhor assume um compromisso, embora seu plano de governo fale em valorizar a categoria, mas não fala exatamente em pagar o piso nacional. O senhor se compromete a pagar o piso? Quando pagar o piso? Essa resposta eu vou dar no debate do Simples amanhã, que eles vão me perguntar a mesma coisa, mas eu vou antecipar um pouquinho. Aqui, vou dar uma palhinha, porque depois amanhã vai ser o tema. Amanhã chamar a audiência, né? Aqui tem pouco tempo, amanhã vai ser o assunto. Pouco tempo? Não, para tratar disso. Sim. Porque essa pergunta veio no fim. E lá vai ter um programa inteiro sobre funcionalismo. E dentro dessa área, eu queria também que o senhor respondesse, depois de responder a Operaça, o que é dentro da área da educação valorizar a diversidade na escola? Que também está no seu programa. Então vocês fazem uma pergunta do tamanho de um bonde para responder em 5 minutos. Olha, quando eu fui prefeito, a gente detectou que ao longo do tempo nós temos miscelânea de leis que regulamentam as carreiras. Nós temos uma carreira geral do funcionalismo e temos uma carreira do magistério. São 2 planos de carreira. Eu passei vários anos negociando para revisar os 2 planos de carreira. No caso do magistério, nós mandamos para a Câmara, como mandamos o quadro geral para a Câmara de Vereadores, e eles não aceitaram o nosso plano na época. Acho que faltou entendimento da parte deles e talvez jeito de falar nosso para que o SIMP participasse disso. Porque tem que haver uma negociação, funcionalismo, e o SIMP tem seu papel. Então talvez não tenha sido bem conduzido politicamente, embora a ideia fosse boa. Perdão, de tanto falar está me secando a garganta. Já tomei uma aguinha, mas agora tem pouco tempo. Então eu já fiz isso, já apresentamos um plano de carreira, onde nós mudávamos a forma de calcular, ninguém perderia nada, só que era fim de governo e eles não quiseram aprovar, ou por questão política, ou porque não foi bem conduzida a discussão. A proposta era boa, ninguém perdia nada, todos ganhavam e a gente garantia o pagamento do piso. Não quiseram simplificar, porque tem 1000 penduricários que todo mundo quer que o piso seja aqui e tudo que é penduricário dá. Não há dinheiro para isso, todos sabem que não há. Se você colocar o piso como base e botar 500 penduricários em cima, explode o orçamento. A prefeitura já está gastando 52% do seu orçamento com o pessoal. O limite máximo é 54%. Então, tu não tens essa margem para fazer mágica. Ou tu aumentas a receita, e aí tu podes dar um aumento melhor, ou tu vais ter que administrar isso aí para cumprir o plano de carreira. Então, será necessário rediscutir o plano,
seja aquela base que nós fizemos, seja a proposta do Simp, é inevitável, nós vamos estar abertos a isso, só não podemos ser irresponsáveis de dizer que vai fazer o maná, o melhor dos mundos, porque não tem muita gordura. Para contornar parte disso, o que eu fiz? Eu criei o Vale Alimentação, que era uma demanda antiga do funcionalismo, onde tu concedesse um aumento real de salário sobre o qual não incidiam encargos. Então, tu dá o Vale Alimentação, hoje em mais de R$200, isso representa, quem ganha salário mínimo, mais de 20% do salário. A prefeitura conseguiu dar o Vale, que foi um tipo de benefício que não incide em cargos sociais, mas que significa dinheiro para o trabalhador comer. Aumento de salário, forma de Vale Alimentação. Então a gente contornou restrições fazendo isso, e hoje ninguém abre mão do Vale Alimentação, porque passou a ser um direito do funcionário. No plano de carreira, nós temos que ter essa capacidade de discutir, nós temos que consolidar primeiro essa legislação. Tem 500 mil leis que regulamentam pequenas coisas. Tem que consolidar isso, entender isso aí, discutir com os funcionários, não prejudicar ninguém, mas fazer uma coisa racional, que dê perspectiva de carreira para o funcionário saber que ele vai ser e vai poder crescer na carreira e vai ser compensado com o seu pagamento efetivo. Veja o caso da Guarda Municipal. Não tem plano de carreira. Está fora dos quadros. Hoje o guarda entra, 30 anos depois ele continua guarda. O cara de 30 anos de trabalho ganha o mesmo que o cara que entrou hoje no concurso. A única coisa que ele vai ter é os anuênios, quinquênios, ganha um pouquinho, mas ele continua no mesmo plano de carreira básico. Não tem guarda-cabo, guarda-sargento, não tem um plano de carreira. Então o sujeito com 30 anos ganha o mesmo que o guri que entrou ontem. Não tem um estímulo a permanecer. Essa carreira tem que ter um plano de... A carreira do guarda tem que ter um plano de carreira. Não tem. As outras têm que adequar à realidade. Então, não pode prometer sonhos, não pode enganar. Eu fiz proposta do plano de carreira geral e magistério. A Câmara não aprovou por pressão do Simp. Tá bem. Aí eles fizeram a greve. Porque queriam um plano de carreira. Mas era em 2002. Só podia dar reajuste até 6 meses antes da eleição. Depois disso, como não entraram em entendimento para aprovar o plano que trazia benefício, em média dava um aumento de 11% no quadro de funcionários. A média do aumento seria 11% pelo plano de carreira, ao ser implementado. Não quiseram aceitar, passou o prazo e não ganharam nada. Foi o único ano que eu não dei reajuste, porque eu queria dar 11 no plano de carreira. Eles não aceitaram o plano, venceu o prazo de 6 meses, não podia dar reajuste mais. Tiver o único ano que não teve reajuste salarial nos meus 8 anos, foi o último, porque a discussão, lamentavelmente, não deu certo. Teria um ganho real de 11%. Lamento, vamos tentar retomar através do diálogo, do convencimento, da discussão, ver o que não estava bom naquele, que pode mudar, mas não podemos prometer miríades, não podemos prometer coisas inaceitáveis, porque temos que ter responsabilidade fiscal e não podemos enganar as pessoas. Com muita franqueza, com muita clareza, com muita transparência, eu nunca atrasei salário de funcionário. Nem um dia, em todo o meu governo. Concedi vantagens, reajustes anuais, menos no último que eles não aceitaram o plano e acabou essa confusão que eu acabei de falar. Dei o Vale Refeição. Pergunta ao funcionalismo se ele era melhor tratado antes do que agora. Mesmo os do contra vão dizer que foram melhor tratados por mim. Candidato, nós estamos encerrando, então chegamos ao nosso tempo. O senhor tem 3 minutos para se despedir do eleitor. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa oportunidade. A campanha está muito desigual. Nos 10 minutos da propaganda, tem uma candidata que tem 13h40, eu tenho 1 minuto e 26, outros têm 17 segundos. Então, fica difícil haver igualdade com tempos tão diferentes. Também desigualdade de recursos. Então, a campanha, além disso, ficou muito curta. Eu lembro que quando eu me elegi vereador, a campanha durava 6 meses, começava em abril e acabava em novembro. O Zé Ricardo lembra disso. Agora dura 40 e poucos dias. Com pandemia, ficou mais restrito, não pode fazer comício, não pode fazer reunião, não pode fazer aglomeração, tem que fazer campanha de máscara, longe das pessoas. Então ficou uma campanha muito difícil. E com 11 candidatos a prefeito, ficou difícil fazer debate. Porque tu responde uma pergunta, tem que esperar 10 para voltar. Então ficou difícil, lamentavelmente. Participei de debates pela internet. Então essa oportunidade de ter 1h15 para expor as minhas ideias, ter a chance de ser questionado ou pelas pessoas do povo, ou pelo outro candidato, ou pelos jornalistas, é uma chance de esclarecer o que eu penso. É um tempo importante. Eu agradeço ao Jornal Diário Popular, a vocês e a quem está nos assistindo. Espero ter esclarecido algumas coisas
que eu tive um pouco mais de tempo para falar, que o meu programa de 1 minuto e 26 talvez não dê para explicar tão detalhadamente a educação, a saúde, como aqui eu tive 5, 10 minutos para poder explicar. Então agradeço a oportunidade, espero que cada um faça a melhor escolha. Daqui a 10 dias nós vamos definir o futuro da nossa terra, se vamos ter segundo turno, quem vai para o segundo turno, e eu estou colocando o meu nome à disposição para ser avaliado. Nós entendemos que se tem 10 candidatos que querem mudar e um que quer continuar, o predomínio é pela mudança. O que eu ofereço é uma alternativa de mudança que não é uma ruptura radical, mas é uma mudança com segurança. Em alguém que foi prefeito, conhece a cidade, tem experiência, não vai aprender governando, vai entrar governando porque já fez isso, não vai ter período de carência. Vai entrar trabalhando sem precisar estudar o que já conhece da legislação, porque fui deputado, porque fui vereador, porque fui prefeito, me atualizando, porque essa coisa muda, mas tendo capacidade gerencial já comprovada pela reeleição, e por isso eu peço a sua confiança para que nós façamos uma mudança, sim, mas uma mudança com segurança. Eu espero que essa proposta seja acolhida. Quem vai decidir é o povo. Eu tenho um voto, cada um tem outro, então precisa de 100 mil votos para ser prefeito. Eu espero merecer ir para o segundo turno, espero, indo para o segundo turno, merecer ser eleito. Quero fazer isso, quero ajudar minha terra a superar a crise, superar a pandemia, retomar o trabalho, retomar a economia. Acho que sei como fazer isso e propus a você essa mudança com segurança. Se essa for a escolha, eu agradeço, mas agradeço ainda a oportunidade, uma vez mais, de educadamente, civilizadamente, mesmo que com alguma cutucada que o jornalista faz, e é do jogo, é da profissão, a gente acolhe isso com muita humildade e tenta responder com a maior sinceridade possível. Muito obrigado a você que nos assiste, ao Diário e aos jornalistas, pela oportunidade de conversar. E hoje, só para arrematar, hoje o senhor vive um dia feliz, se tornou avô novamente hoje. Eu estava caminhando na Vila das Corujas, minha filha tinha almoçado comigo na minha casa, comendo uma laminota, um bife com arroz, ovo, saladinha. Na boa, previsto que ia só ter nenê dia 16 de novembro, depois da eleição. Eu chego lá para caminhar, me vem o WhatsApp, estourou a bolsa. A perna tremeu, me encostei num carro e agora não posso ir lá, porque não podia acompanhar, os hospitais não deixam. Continuei a caminhada, quando chegou às 5 e pouco, veio a notícia, nasceu a Eulália, tá tudo bem. Aí eu digo, agora eu quero ir para casa, beijar minha mulher, falar com a minha filha por celular, por telefone, e graças a Deus tenho uma neta nova, mais uma pelotense, que me deu e me dará seguramente muita alegria, juntando-se a outros 6 netos que eu já tenho. Foi um dia abençoado. E aqui estamos encerrando esse dia, sabendo que filha e neta estão bem. E o genro também. Obrigado, então. Obrigado a você que nos acompanhou nesse 8º dia de entrevistas que o Jornal Diário Popular realiza com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. E convidamos para amanhã o último dia de entrevistas, no mesmo horário, 21 horas, com Dan Barbier, do PDT. Uma boa noite a todos.